Muito bem, impossível abrir o programa dando um boa tarde, né? Diante da trágica situação que a gente vive desde as primeiras horas dessa terça-feira, dia 29 de novembro. Esse acidente ocorrido com o avião da Chapecoense, vitimando jogadores, vitimando profissionais do nosso segmento. É, sem sombra de dúvidas, talvez o pior dia, né, da nossa vida profissional, desde que aqui começamos, aliás, desde que aqui começamos, não posso nem me limitar a dizer aqui do programa, desde que a gente começou a trabalhar com jornalismo esportivo. Eu confesso que fica difícil, né, buscar as palavras. O Ramalho estava aqui dizendo agora que esteve na toca agora pela manhã e que os repórteres simplesmente, no Atlético, perdão, e que os repórteres simplesmente não conseguiam fazer as passagens, não conseguiam fazer suas matérias. Está todo mundo anestesiado com a maior tragédia da história envolvendo um time de futebol. A gente inicia o Donos da Bola e vai tratar até o final do programa desse tema. Algumas histórias serão contadas, a gente vai falar sobre um tema tão lamentável e que nos deixa, de fato, transtornados. Aliás, deixa o mundo todo, né? Num dia 29, aniversário da colega Dimara, fica difícil falar qualquer coisa com a Dimara, porque tudo será amenizado pelo tamanho dessa tragédia, mas fica aqui o abraço, Dimara, vou até abrir com você, Dimara, porque me parece que você trabalhou com o Caio Júnior. Se não trabalhou, você conviveu com o Caio Júnior enquanto ele foi auxiliar aqui no Cruzeiro. Eu, na verdade, Everton, eu diria que hoje é... Parabéns, Dimara. É impossível não destacar seu aniversário. Parabéns. E acho que é mais dolorido porque eu tinha pelo menos 4 amigos nesse voo. O Caio Júnior, com quem eu trabalhei no Cruzeiro. Ele foi auxiliar técnico, né, do Ivo Wortmann. De uma amizade que a gente fez lá e que continuou ao longo da minha carreira profissional e que eu tenho muito orgulho. Falei com ele no domingo, né, até sobre a classificação da Chape. Ele participou de um programa em rede nacional e a gente conversou depois. E o Caio, quando ele chegou para o Cruzeiro como auxiliar do Ivo Wortmann, em 2000, 2001, ele já era um cara com um conceito, ele não tinha muita certeza se ele queria ser técnico ou diretor de futebol. Sabe aquele drama que vive o cara que estuda muito, que tem, né, chegou a ser comentarista de TV também. Então, ainda era um início muito sem definição do Caio. E a gente falava exatamente de onde ele tinha chegado com o time que ele estava chegando, que era a Chape. O Vitorino Chermon, um companheiro de Bandeirantes, né, do meu início da emissora e que também a vida fez... Ele trabalhou aqui, foi na década de 90? Isso, no início da minha carreira, também aqui na Band. Foi meu companheiro de redação, de transmissões em rede, aquele companheiro que te ensina e que ensinava até hoje, né, que sempre com aquele jeito meio paternal que ele sempre me tratou. O último Twitter dele foi para mim, nas redes sociais. E um amigo querido e fantástico, Deva, que eu tive a honra de trabalhar também no sistema de Sérgio, como comentarista da Bandeirantes, 2 Copas do Mundo pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, 90 e 94, que eu também tive a chance de trabalhar. No início dele, né, como comentarista, quando ele ainda era aquele comentarista ainda mais impetuoso do que os anos fizeram com que ele se transformasse, ainda tinha aquela dúvida também, você técnico, você comentarista. Então, 4 pessoas que eu tive a chance de conviver ao longo da minha carreira, além, obviamente, que eu digo, Everton, que esse acidente, além de todos os brasileiros e de tudo que está envolvido, ele envolve o futebol, que é a nossa grande paixão, né? E aí traz isso tudo muito para perto da gente. O Genta, que como eu, conviveu com delegações de futebol, como eu fui assessora de imprensa do Cruzeiro, né? E a gente vive pulando de avião para avião, dali para cá. A gente já nem nota mais o que está fazendo nesses momentos. Ele sabe bem o que é uma viagem como essa, uma busca de um título como esse que a Chape estava indo buscar. Então, assim, é tudo muito dolorido hoje e traz muito perto da gente, né? A coisa muito, muito palpável, muito próxima e que mostra cada vez mais que a gente, que é tão pequeno, né? E que tudo é tão passageiro, que vê os clubes de futebol se mobilizando, como eles se mobilizaram hoje, né? Em prol de uma situação. Eu não vou dizer que atenua a situação, não, mas mostra um muito outro legal lado, essa união. Mostra um outro Por exemplo, lado. Não é só futebol. Tem torcida, muita torcida se mobilizando para homenagear. A TFC vai fazer uma faixa de 12 metros homenageando a Chapecoense.
Chapecoense, tem torcida do Atlético propondo aqui, torcedor do Atlético propondo aqui, eu acabei de ler, que todos os times joguem com a camisa da Chapecoense na última rodada, um com a branca e outra com a verde e tal. Quer dizer, eu acho que tudo que poderia ser feito, ou que poderá ser feito, tem que ser feito de fato. Porque não vai amenizar o sofrimento de ninguém, mas essa união no momento de tanta dor é o mínimo que a gente pode pedir. Né, porque, de fato, o tamanho da tragédia é incalculável, imensurável. Eduardo Pães, boa tarde. Edu, estava lembrando uma história a você aqui, e hoje a gente vai tratar só desse assunto, e não há clima para tratar de outro. Estava lembrando a você aqui, quando a gente ainda trabalhava pela Rádio Minas, numa dessas viagens que a gente fazia, cobrindo Atlético e Cruzeiro, sua falecida e saudosa avó, no dia da nossa viagem, sua avó disse, na sala da sua casa, eu me lembro bem, cuidado, acabou de cair um avião, vocês estão pegando avião, e eu lembro que você disse para sua avó, vira essa boca para lá e tal. E aí hoje você embarcaria, né, para Porto Alegre, e aí no dia do seu embarque cai um avião. Essas são histórias malucas que acontecem nas nossas vidas e que fazem parte de um roteiro que você vai vivendo ao longo dos anos. É triste, complicado. Oi, Everton, um abraço para o telespectador. Engraçado que daqui a pouco, né? Eu, até o Cadu também, a gente embarcaria num voo fretado de clube para disputar uma final. Isso é comum, os clubes fretam aviões e cedem lugares a órgãos de imprensa, cada um tem direito a X lugares, e a gente estaria indo hoje 2:50, né, Cadu? E acabou sendo adiado o jogo, mas a hora que a gente fica sabendo, passa pela cabeça, né? Todas essas viagens que a gente já fez, os voos fretados que a gente acompanhou clubes para jogar Copa Libertadores, Copa do Brasil, etc. E que é comum, tanto para o clube quanto para o jornalista, até para alguns torcedores com essa novidade de sócio-torcedor. O Grêmio veio para Belo Horizonte com alguns sócios-torcedores na delegação, que foram sorteados. Mas é tragédia. Para mim, é a maior tragédia da história do futebol brasileiro. E aí eu coloco até do futebol sul-americano, porque na Europa tivemos tragédias parecidas, o Manchester, o Torino. Aqui na América do Sul também, parece que o Aliança Lima, do Peru, teve uma tragédia nesse nível, só que com a quantidade de vítimas é a maior do futebol mundial. Eu estou dizendo futebol porque é um time de futebol, mas é uma tragédia que abrange tudo. E a gente fica consternado, Everton, mas a vida segue, né? O jogo já está marcado para a semana que vem, provavelmente todo mundo vai embarcar e vai todo mundo viajar e pegar avião e vida que segue. Só que eu lamento, e a rodada foi adiada, a final foi adiada, e eu acho que a CBF acertou. Eu vou além, o Atlético jogaria com a Chapecoense nesse final de semana, foi adiado para o dia 11, eu acho que esse jogo não deve acontecer. Não tem por que acontecer esse jogo. Primeiro que não vai influenciar em absolutamente nada na tabela do campeonato. Chapecoense, se perder algumas posições, ela não vai deixar de disputar nenhuma competição. A nobre atitude do Atlético Nacional em mandar um ofício, parece que é oficial, ele mandou um ofício para a Conmebol, abrindo mão do título. Eu acho que numa atitude nobre também, a Conmebol deveria dar o título para as duas equipes. O título de campeão da Sul-Americana 2016 deveria ser compartilhado entre Atlético Nacional e Chapecoense, algo que também não vai influenciar em nada em vaga, porque o Nacional já está na Libertadores, porque ele é o campeão. A Chapecoense iria disputar a Copa Libertadores, então é questão de bom senso não acontecer Chapecoense e Atlético pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético também não vai influenciar em nada, não ter nesse jogo, porque ele não alcança ninguém, ele não perde posição para ninguém, ele está no limbo da tabela, no 4º lugar. E evitaria, lá em Chapecó, o pessoal do estádio ter que organizar jogo, o pessoal do clube ter que organizar jogo. Mas só uma informação, parece que o secretário-geral da CBF já disse que vai ser só um ato, né? É um ato, eu imagino que seja isso, né? Uma grande homenagem. E não tem muito o que falar, Everton. Lamentar pelas famílias dos jogadores, esposa grávida, filho de 4 meses, é uma tragédia assim, não tem nem o que dizer. A gente lamenta e, enfim, é isso. Foram 75 pessoas mortas, o goleiro Foma, o lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel estão entre os sobreviventes, né, confirmados, assim como a aeromoça Ximena Soares
E o Irving Turner também, que foi membro de uma tripulação, horas depois surgiu a informação confirmada de que o zagueiro Neto foi resgatado com vida, o goleiro Danilo resgatado com vida foi a óbito pouco depois. Então, no momento, são 75 mortos e 6 sobreviventes. Cara, são muitos sobreviventes para um acidente desse tamanho. Sim. É uma coisa, é um milagre. E aí o que acontece? Há informações, né, de que houve a liberação do combustível para que o avião não explodisse. Só que hoje pela manhã, especialistas, em entrevista à Rádio Band News, ao colega Eduardo Barão, afirmavam que esse modelo de aeronave não tem esse compartimento ou todo o mecanismo para liberação de combustível. Então, estão imaginando que possa ter acontecido, o que é irrelevante para o momento. Isso será, aí tem caixa preta, será investigado, mas fala-se da possibilidade de pane seca. Se não libera o combustível, ele queima o combustível. Ele ficou voando em círculo, a gente viu. Ele voou. Imagens dos radares. Sim, talvez mas para queimar, já que não tinha jeito de liberar, e ele estava próximo. Sim. Só a investigação vai apontar onde o erro aconteceu, o que é irrelevante, pelo menos por agora, né, já que a gente está diante ainda de resgate, enfim, da retirada dos corpos, lá dos escombros e tal. Muita enfim, chuva, né? é um negócio que não tem o que dizer, a gente vai contar história, né? Sábado de carnaval, por exemplo, mesmo voo fretado pelo Atlético, numa viagem para Florianópolis, o Atlético jogaria no sábado de carnaval, ou jogou no sábado de carnaval contra o Figueirense. Fui ao lado de vários jornalistas, né, para Florianópolis, e na volta um avião passou por um local de uma turbulência simplesmente absurda. O Dátolo, por exemplo, estava ao lado, na poltrona ao lado, o Dátolo se deitou na poltrona, completamente desesperado, porque foram realmente 5 minutos de um sofrimento intenso. Tem gente que já passou por situações muito parecidas. No meu caso, foi a primeira vivida e eu não quero nem me lembrar disso nunca mais. E só para emendar minha última, antes do Cadu também, o Mário Sérgio, contei isso agora no Jogo Aberto, o Mário Sérgio, durante a Copa do Mundo, nos dias que antecederam o jogo do Brasil contra a Alemanha, aqui em Belo Horizonte, o Mário Sérgio ele teve um infarto aqui em Belo Horizonte. E ficou 4 dias na UTI, só que ninguém sabia disso. Essa informação não vazou, pouquíssimas pessoas sabem disso. Ele ficou 4 dias na UTI em estado grave. E acabou se livrando do maior dos problemas. Conseguiu viver mais 2 anos e, mais uma vez, já que ele trabalhou com futebol como jogador e como comentarista, né, numa viagem agora, ele acabou também trabalhando, morrendo nesse acidente. São fatos lamentáveis que entrarão para a história nesse dia triste para o esporte, para o mundo. Cadu Doné, boa tarde. Um abraço a todos. Se é que é possível dar boa tarde. Difícil saber o que dizer mesmo. Acho que a gente vai lembrar disso para sempre, vai ser um episódio sempre relembrado aí no futebol brasileiro. Se a gente pensar, por exemplo, em um dos casos citados aí pelo Eduardo Panzi, talvez o mais famoso, o que envolveu o Manchester United em 1958, quem acompanha futebol inglês sabe que eles lembram desse episódio com muita frequência, sempre fazem homenagens, né? The Flowers of Manchester, tem essa bandeira que está sempre ali no Old Trafford, no estádio deles. 23 mortos naquela oportunidade, né? 8 jogadores, uma tragédia bem menor em termos de números, né, de pessoas perdidas, do que essa que a gente viveu hoje. Então, dá para a gente ter uma perspectiva histórica, né? Para sempre vai ser lembrado. Nesse caso de Manchester, por exemplo, até o Bob Charlton foi um dos sobreviventes. Quis parar de jogar futebol, foi convencido depois de um tempo a voltar. Tamanho impacto teve em cima dele a tragédia. E no caso da tragédia de hoje, tudo tão ruim, tudo tão triste que a gente fica acompanhando as notícias o tempo todo, né? Vê o caso do Foreman, por exemplo, que até passou pelo RT. Eu cheguei a fazer jogo dele. Fiz jogo de todos, né, na Chapecoense, mas especificamente aqui no caso de exatamente. Foi um dos grandes nomes. Eu votei nele para o melhor em campo, né? Ele foi o melhor em campo. E
conheço outras pessoas, mas um sobrevivente, claro que, né, de alguma maneira a gente comemora qualquer vida que é salva nisso aí. Agora já tem a notícia que ele vai ficar com a perna amputada, né? Uhum. Então, a gente tem noção do tamanho da tragédia, tudo muito triste. É curioso também E sempre tem umas coisas, né, essas curiosidades, essas peculiaridades da vida, desculpa. Com relação ao Caio Júnior, o filho dele ia estar no voo e não foi porque esqueceu o passaporte, né? Nós temos um telefone aqui, até pensei em ligar, mas achei que o momento do Demerson, que é daqui de está em Belo Horizonte. O Demerson foi cortado da delegação pelo Caio Júnior. Ele está em Belo Horizonte, assim como inclusive. O Marcos Lúcio, né? Marcos Lúcio tem mais dois atletas. O Johan também. Que foi para o Palmeiras, foi contratado pelo não Palmeiras. Não estavam na delegação. E a gente dizia, agora há pouco ali, o Genta conversou, o Milton Neves também destacou isso. Veja só o que é o destino, né? A defesa do Danilo. Sim. Gente, eu não estou dizendo que foi a defesa do Danilo que causou isso, não. Eu estou falando do destino. Numa defesa com o pé, numa defesa complicada, num goleiro excepcional. No finalzinho do jogo, no último minuto, ele pegou uma bola que deu a classificação. A entrevista do Caio Júnior depois desse jogo, falando fantástico. Que agora ele podia morrer feliz. Olha isso. Olha isso. E vou dizer o seguinte... Agora eu já posso morrer que eu estou feliz. Mas olha só, e o Caio realmente, para quem conhece e convive com ele e sabe bem disso, a forma como ele se comportou desde que a Chape chegou, isso parecia que era o que eu gostaria de conquistar. Para os amigos que conversavam com ele, porque o Caio sempre, ele era muito à frente, sabe aquele cara que pensa muito lá na frente, lá na frente, lá na frente, lá na frente. E agora, né, quando acontece, é que você vai pensar. Na conversa com ele no domingo, parecia assim, Nadmar, foi bacana, foi a chegada. A impressão que a gente tinha era assim, e ainda faltava a final, né? Era uma coisa assim, tipo assim, foi o que eu procurei na minha vida. Eu cheguei, eu mostrei onde era, nas minhas dúvidas todas, se comentarista, se técnico, se diretor de futebol, eu consegui chegar onde eu queria com uma equipe que era dessa... O carinho que ele tinha por esse tipo de formação, pelo que ele conseguiu fazer na Chape, pela humildade da situação. E é engraçado que você só nota isso depois que você começa a pensar e fala assim, gente, né, foi... Eu estava contando um caso para o Genta agora de fora, foi muito rapidamente. Eu nunca comentei isso aqui, nunca vi necessidade de comentar, mas vocês sabem que a gente chegou a tratar com eu cheguei a tratar com a Fox, né? E antes da contratação do Deva, eu cheguei a negociar com a Fox. Eu assinei um termo de confidencialidade, dane-se, eu vou contar. Cheguei a tratar com a Fox e não fui, permaneci aqui, né? E eu seria contratado para ser narrador da Fox. E a coisa acabou não acontecendo, a gente está aqui e tal. O Deva, que entrou recentemente, né? Paulo Júlio Clemão, Vitorino Schermon, que a Edmara já destacou ali, perdas irreparáveis também para o jornalismo, né? E eu tava hoje pela manhã ouvindo a Band News e me parece que teve um jogador, e aí desculpe eu não lembrar qual deles, um jogador, um sobrevivente que foi encontrado. Eu falei escombros agora há pouco, destroços, na verdade seria mais correto, embora tenha o mesmo significado. Ele foi encontrado depois, depois, foi o Neto, né? O Neto. Foi encontrado muito depois nos destroços da aeronave e tal. Veja só, né? Quantas horas depois? Onde tanta gente morreu, sobreviventes numa queda de avião, gente. Quando é que vocês ouviram, assistiram algo do gênero? Eu não me lembro de uma queda de um avião de grande porte ter sobreviventes. Então, acaba a gente acreditando que o piloto foi quase que um herói. Essa aeronave não explodiu, conseguiu salvar vidas. Não é? Então, uma história cabulosa. Parece que a gente está vivendo um pesadelo, doido para acordar, vai acordar, e tal. Né? E um clube que tem sido exemplo de gestão no futebol brasileiro, porque a Chapecoense é um time pequeno, de uma cidade pequena, de um estado sem tradição nenhuma em futebol. E ela subiu em 2013, jogou o primeiro campeonato em 2014, e aí ficou próximo à zona de rebaixamento em 2014, ficou com 47, 48 pontos em 2015, e esse ano
se vencesse o Atlético na última rodada, bateria em 55 pontos. Olha para você ver, né? Ela sonhou até o final com um possível G6, uma classificação em Libertadores, e um time tão jovem, um clube tão jovem, porque é de 1973, a gente fala aí de Atlético de 1908, Cruzeiro de 1921, mas antes teve o Palestra, Ponte Preta, que é o time mais antigo do século, sei lá qual, 1800 e alguma coisa. O time mais antigo do Brasil, né? Isso, exatamente. E aí pega um time que nasceu em 1973 e que estava batendo aí um título sul-americano e que, se tudo der certo, a grandeza do Atlético Nacional e a Chape seja declarada campeã sul-americana, e acaba desse jeito. Então, até o prefeito eleito de Belo Horizonte, ex-presidente do Atlético, soltou no Twitter agora que os clubes precisam se unir e ajudar esse clube, a Chapecoense, porque vai passar por sérias dificuldades, por tudo isso que eu falei. É um clube pequeno, de uma cidade pequena, e precisa da ajuda dos outros clubes, porque tem uma Série A ano que vem, tem possivelmente uma Copa Libertadores. Pode parecer frieza estar falando isso aqui agora, mas não é. A vida vai continuar. Para nós, para eles. E isso é uma homenagem a eles que conquistaram isso. E o Alexandre Calil pediu mesmo, eu vi a entrevista dele pedindo que cada clube empreste pelo menos um jogador. Eu ouvi a entrevista de um dirigente da Chapecoense, ele estava até no centro do gramado na hora da entrevista, tinha torcedores nas arquibancadas, ele falou que as esposas dos jogadores estavam nos vestiários, tinha gente desmaiando. E que ele tinha que ser frio nesse momento, porque ele estava organizando alguns médicos de São Paulo para irem para a Colômbia, para cuidar e montar um staff lá. E ele falou isso: a Chapecoense não morreu, eu preciso ser frio o suficiente para continuar a gerir. Me parece o vice-presidente, né? Pois isso até de novo, na perspectiva histórica, quando aconteceu esse acidente com o Manchester United, pensaram que o Manchester United ia acabar. E olha o tamanho do... O Gento está me lembrando também, ô ídolo, talvez você conheça a história do Marshall, né? Do futebol americano, filme, 77 ou 75 mortos, 37 membros do time do Marshall, toda a comissão morreu e tal. Foi em 1970. Eu falei com o Gento hoje de manhã por telefone, a gente falou desse caso. E assim, eu acho que até um detalhe menor, o que eu vou dizer agora, a parte humana, né, as perdas das vidas deve ser o foco sempre, mas dentro da perspectiva esportiva, era o clube que vivia o seu grande momento da história, né, e ia para o seu maior jogo da história, simplesmente isso. Seria o maior jogo da história de Chapecoense. Né, a cidade muito envolvida, cidade completamente parada. Né? O prefeito hoje de Chapecó deu muitas entrevistas e falava do envolvimento de toda a comunidade lá com o time. Né? Inclusive já foram canceladas todas as festas de finais de ano lá que teria em Chapecó, festas de Natal, festas envolvendo o Estado assim como um todo, porque não tem clima para isso. E no maior momento da história, a Chapecoense que tem no presente vivia o seu sonho, né? Infelizmente acordou com esse pesadelo aí. Para as pessoas terem ideia, repito, isso é um detalhe menor, mas é a curiosidade esportiva. A Chapecoense estava vivendo tanto o seu principal momento da história que o principal artilheiro da Chapecoense estava no voo, né, da história, que é o Bruno Rangel. É o principal artilheiro da história da Chapecoense com 70 e poucos gols. Então, eles estavam vivendo o sonho deles. É um clube que nunca caiu, né? Dentro dessa ascensão que o Pan estava falando, não entra naquele rol de clubes que nunca disputaram a segunda divisão, porque veio de lá, né? Foi subindo, passando por todas as divisões. Mas um clube com uma ascensão impressionante nos últimos anos, não caiu, o que é raríssimo, porque normalmente esses clubes menores são gangorras, né? Eles vão e voltam. Uma ideia, esse ano, dos clubes que já foram rebaixados, América, Santa Cruz... O Figueirense, todos eles vieram. Menos o Vitória, né? Todos eles vieram da Série B. O Vitória seria o quarto. O Vitória seria o quarto. O Vasco veio da Série B e caiu. Deixa eu dar uma parada, a gente vai continuar nesse assunto daqui a pouco, mas eu tenho um recado para dar para você. Difícil, né? Até a gente dá esse recado e tal, mas é importante porque você financiou um veículo, aí você olha para o carnê, tem a impressão de estar pagando 2 carros. Aí você comprou só um.
Prestações estão atrasadas, o banco está ameaçando tomar o seu bem, então você tem que ter calma. Vai pegar o seu telefone, vai ligar no 2567-7608 ou chamar no WhatsApp no 99695-3077. Aí você está devendo no cartão de crédito, estourou o limite do cheque especial, já pagou um financiamento, quer saber se tem direito à restituição? Não perca tempo, tem um atendente altamente preparado, aguardando o seu contato por telefone ou por WhatsApp para resolver o seu problema. Você pode ter descontos de até 80% para quitar o seu financiamento. Então não vai devolver seu veículo, está sendo cobrado, não devolva. Entre em contato, está devendo no cartão de crédito, entre em contato e resolva o seu problema. Mas tem que ligar 2567-7608 ou 99695-3077. Não espere, busque o seu direito. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, é rapidinho, até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Baby, you left me here, wondering, but I'm waiting for you. I want you through. Ain't no limit to what I really need. Ponto M, nos principais shoppings. Ei, tá procurando carro usado na internet? Reparou como carros parecidos têm preços tão diferentes e a falta de garantias? Não perca tempo. Acesse bigusados.com.br. No Big Usados, você tem garantia de procedência. São mais de 500 carros de concessionárias autorizadas do maior grupo automotivo de Minas Gerais. Você pode pesquisar por marcas, faixa de preços e ver detalhes do seu próximo carro. bigusados.com.br. Seu próximo carro está aqui. Black Friday nas Óticas Diniz é Black Days. É isso mesmo, Black Days, 10 dias como você nunca viu. Nas Óticas Diniz, o modelo de óculos que você sonha e que é a sua cara está com até 70% de desconto. 70%! Vá agora até uma loja Diniz. Você tem o melhor atendimento e uma consultoria para saber qual é o modelo ideal para você. Black Days nas Óticas Diniz. Você ganha um mega desconto e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Corre já para Diniz. Outra dessa você não vai ver tão cedo. Parque Guanabara, grandes atrações pra você! Do Skyfall, Mirage, Castelo do Terror, Parque Guanabara, uma experiência grandiosa! O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. A premiação que a FAI e o Minascap prepararam pra você, o seu saldo vai ficar pra lá de positivo com 150 mil reais em dinheiro! E ainda uma moto no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. 150 mil reais em dinheiro. Uma moto no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. Ao adquirir certificado de contribuição, você está colaborando com a FAI Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. E ainda concorre a valiosos prêmios. Vivemos a mudança de era. Somos protagonistas das transformações. O governo de Minas Gerais promoveu em Belo Horizonte a maior feira de inovação da América Latina. Finity, negócios, inovação, tecnologia. 5 dias non-stop. 50 mil participantes reunidos para compartilhar conhecimento, criar conexões e gerar negócios. Mais de 4 mil empregos indiretos gerados durante o evento. Os maiores nomes e players da atualidade colocaram em debate suas visões e pensamentos para um mundo que evolui de forma exponencial. Grandes empresas foram conectadas com startups, gerando negócios para o Estado. Palco da primeira Campus Party em Minas Gerais, o maior evento de tecnologia do mundo. Finity 2016. Grandes resultados em um só lugar. Minas, o lugar certo para inovar. Minas Gerais, governo de todos.
Pessoal, estamos de volta nos piores dias da vida profissional de todos nós aqui, já que teve um envolvimento. Põe o escudo do Corinthians aqui. O Twitter oficial do Corinthians, isso aqui é um momento que eu acho que nunca aconteceu na história do Corinthians, até pela rivalidade com o Palmeiras, aquele negócio todo. Isso é histórico, né? Mas por que vocês todos estão homenageando? E por que vocês? Porque o Corinthians tem uma rivalidade muito grande com o Palmeiras, porque o Corinthians, todo mundo conhece o que ele simboliza para o futebol brasileiro. Então o Corinthians colocou, e aqui ó, hoje não há rivalidade, nem a cor a ser evitada, hoje somos todos um só. Luto, força chapa, com as hashtags e tal. Então essa união é bacana, essa união é o que a gente espera de todos os clubes. O Torino da Itália ofereceu jogadores para a Chape, o Benfica ofereceu, já tem clubes no Brasil se mobilizando. O Barcelona e o Real Madrid Barcelona também? Sim. Fizeram um minuto de silêncio, né, antes dos seus treinamentos. E dentro desse tweet que você mostrou aí, meia informação, o Corinthians tem uma coisa histórica com a cor verde, né, que é muito, muito acentuada, né? Você não pode entrar de verde no estádio do Corinthians, né? Tem um código assim que não é escrito. Eles falaram que o Williams foi demitido porque estava de bermuda verde, né? Aquele dia que ele discutiu com o torcedor. Cogitaram isso para as pessoas terem ideia. É óbvio que isso tudo é bobagem, que eu discordo veementemente disso. Mas é só para ilustrar o tamanho do que foi feito, né, Ídolo? Porque talvez, eu acredito que tenha gente que não saiba, que o Corinthians foi criado por italianos, né? Que eu já ouvi essa história, e me parece que parte dela tem fundamento, de que foram pessoas que não eram de acordo com a criação do Palmeiras, e criaram o Corinthians, né? E aí, só simbolizando o tamanho dessa homenagem feita a Chapecoense na conta oficial do Corinthians no Twitter. E todos os clubes, nós temos imagens aí, ô menino doido. Tem jogadores... Vamos ver as imagens de jogadores saindo, antes do voo, saindo para essa viagem. Nós temos algumas... Tem áudio aí? Roda aí. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fole. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Viadinho, Caduzinho, Fole. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Volta pro Acre. Cubídia. Volta pro Acre de novo, vamos aqui. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu! Josimito! É nóis! Bora! Eduardo tá destacando aqui que as imagens desse voo aí foi do primeiro voo, né, Eduardo? Não do avião que caiu, né? Saiu de Guarulhos. Esse é um Boeing, é maior. Dá até para ver alguns companheiros de imprensa ali, né? Que infelizmente se foram. Apareceu o Mário Sérgio, por exemplo, ali. Que era o que eu mais conhecia, convivi com ele na Copa do Mundo, lá no centro de imprensa, o estúdio da Fox e da Itatiaia era bem próximo. É complicado a gente ver esse tipo de imagem. E uma das imagens mais emocionantes que eu vi hoje foi do grupo da Chapecoense, comemorando o vestiário, o pessoal cantando, mostraram o jogo aberto também. Essas imagens aí, Qual é o jogador, gente? Vai me posicionando aqui. O Josimar, ele era do Brasil de Pelotas, não é? Parece que ele esse jogador que está na tela? Isso. É isso aí. Então, depois da tragédia do Brasil de Pelotas, parece que ele foi contratado. Ele se transferiu para a Chapecoense. Alguma coisa assim. E aí acabou falecendo no voo. Nós vamos para mais um rápido intervalo, rapidinho. Não saia daí, até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim.
No aniversário do Portal, os lojistas prepararam uma promoção especial para você. Compre seu seminovo agora e só comece a pagar no ano que vem. Isso mesmo, você compra seu carro agora e só paga no ano que vem. A entrega é imediata e você ainda sai com o tanque cheio. Portal Auto Shopping, Pedro II, 1900. Black Friday nas Óticas Diniz é Black Days. É isso mesmo, Black Days. 10 dias como você nunca viu. Nas Óticas Diniz, o modelo de óculos que você sonha e que é a sua cara está com até 70% de desconto. 70%! Vá agora até uma loja Diniz. Você tem o melhor atendimento e uma consultoria para saber qual é o modelo ideal para você. Black Days nas Óticas Diniz. Você ganha um mega desconto e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Corre já para Diniz. Outra dessa você não vai ver tão cedo. O Alisson e o Bruno sabem como é importante escolher o parceiro certo para suas conquistas. E você, servidor da Prefeitura de Belo Horizonte, não pode perder a oportunidade de escolher o seu melhor parceiro. Escolha o Banco do Brasil e tenha mais vantagens. Afinal, você tem direito de escolher o seu banco. Saiba mais em bb.com.br/servidorbh. Banco do Brasil, o seu melhor parceiro. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa, contar os buracos da rua, ver todas as peças em cartaz? Não cabe. Mas ler tudo que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho? Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia. Ah, pai, o Minas Capiuá e Sul de Minas vão te presentear com o que os japoneses mais entendem. Dê um game over no ponto de ônibus e concorra a um Corolla mais 30 mil reais. 3 prêmios de 15 mil cada, no primeiro, no segundo e no terceiro. E mais, bônus, 20 mil reais no Giro da Sorte. Minas Capiuá é dupla chance e é só para o Sul de Minas. Ao adquirir esse certificado de contribuição, você está colaborando com a Pai Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência e ainda concorre a valiosos prêmios. Aproveite o sol. Venha e traga sua família para a melhor área de lazer da Grande BH. O melhor parque aquático com toda a infraestrutura. Viaje pagando menores diárias. Guarapari, R$35. Porto Seguro, R$50. Búzios, R$60. Inacreditável. Hotel Fazenda, R$50. Associe-se já. 3071-5757. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Operação Black Friday Viamondo. Um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Move por 29.900 ou parcelas de apenas 490. E com mais 6.000, leve a versão completa. Viamondo.com.br. Pessoal, ponto final nos Donos da Bola. A gente se encontra amanhã, 12h50. Tchau, tchau.